Vamos com o Renan Fiuza, tem mais um assunto ligado à segurança pública ou insegurança pública, né, Renan? O Renan que acompanhou bastante as etapas da Operação Escudo, quantas mortes foram registradas e agora tem uma nova fase dessa Operação Escudo, que já soma nessa nova fase 6 mortes no litoral de São Paulo. Essa operação retomou, né, Renan Fiuza, depois da morte de um policial militar da Rota na última sexta-feira. Exatamente, Elisa. Soldado Samuel Wesley Cosmo, 35 anos, há 13 anos estava na corporação. Infelizmente deixa a esposa e 2 filhas pequenas. Ele foi enterrado neste último final de semana aqui na capital paulista, no cemitério do Araçá. Vamos relembrar, sexta-feira passada ele fazia um patrulhamento com outros 2 policiais. Tivemos acesso à body cam, que é aquela câmera acoplada na farda do policial militar, que mostrou a dinâmica de como tudo aconteceu. Eles estavam fazendo um patrulhamento no bairro Bom Retiro, numa comunidade na zona noroeste ali da cidade de Santos. Ele e mais 2 policiais. Em determinado momento, os 2 policiais permanecem um pouco mais à frente dele e ele retorna vasculhando ali algumas casas, entrando pelas vielas, quando ele fica cara a cara com o criminoso que dispara. Esse tiro acabou acertando o rosto do soldado da Rota, Samuel. Ele foi resgatado, levado para o hospital, passou por cirurgia, mas infelizmente morreu. Como eu disse, foi enterrado neste final de semana, inclusive a gente acompanhou, tivemos a presença do governador Tarcísio de Freitas e também do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Depois dessa morte, a gente sabe que a Operação Escudo se intensificou na cidade de Santos. No mesmo dia, 3 homens já haviam sido presos ali na rodovia Anchieta Imigrantes, apreenderam uma arma, uma pistola 9mm, cartuchos, celulares, tudo isso vai fazer parte da investigação. E o secretário de Segurança Pública, assim como Tarcísio de Freitas, por meio das redes sociais, disseram que essa nova fase iria de fato se intensificar, principalmente na cidade de Santos. Posteriormente, no final de semana agora, a gente teve algumas ações acontecendo pontualmente em bairros da cidade de Santos e também troca de tiros entre criminosos e policiais militares. Diante desse avanço da Operação Escudo, portanto, a gente teve a informação que foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública: 6 pessoas acabaram morrendo em confrontos entre criminosos e policiais militares. A Secretaria de Segurança Pública também informou que todos esses criminosos que se envolveram nesses confrontos, com policiais militares já tinham algum tipo de passagem pela polícia, ou seja, já tinham algumas pendências ou até mesmo já cumpriram algumas pendências com a Justiça. Essa foi a informação que recebemos por meio de uma nota que foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública. Fato é que não há agora, Elisa, com essa nova fase se intensificando na Baixada Santista, principalmente na cidade de Santos e algumas cidades vizinhas ali, mas o foco principal nesse momento é Santos, um prazo para que a Operação Escudo, que está chegando na sua 8ª fase, tenha agora um fim. Fato é que a gente teve, além desse confronto, envolvendo aí polícia e também criminosos, posteriormente à morte do soldado Samuel, a gente teve inclusive um tenente da Rota também sendo baleado, ou seja, esse tenente acabou levando um tiro no braço. Por sorte, segundo informações, foi um tiro de raspão. Ele também teve de ser levado para o hospital, medicado, mas passa bem, ou seja, a escalada de violência só vem aumentando nas últimas semanas e a gente traz aqui essa realidade que se impõe aos agentes de segurança aqui do estado de São Paulo. Já tivemos um soldado reformado que foi morto na cidade de Piracicaba. Tivemos, vocês se recordam, também na zona sul aqui da capital paulista, na estrada de Parelheiros, uma policial militar que voltava para casa, foi vítima de latrocínio. Um outro policial militar também morto, vítima de latrocínio, ali na rodovia também Anchieta Imigrantes, na altura de Cubatão, e agora o soldado da Rota. Portanto, essa é a nova fase da Operação Escudo, se intensificando na cidade de Santos, e já temos, nesses confrontos envolvendo criminosos e policiais, 6 mortos. Devolvo para você, Elisa. Muito obrigada, Renan Fiuza. Já vou pegar esse assunto tão importante e compartilhá-lo com o Pedro Duran, para a gente poder compreender de que maneira existe uma arquitetura dessas ações, Pedro, e de que maneira isso também reflete, por exemplo, no governo do Estado. Já existe uma bandeira, e você citou agora há pouco isso, Esse lance de quem se elegeu também levando muito essa bandeira, assim, de segurança pública, de a gente não vai deixar por menos quando a gente fala de criminalidade e tudo mais. Mas tem uma organização ou a gente fala sempre de uma represália após
após a morte de um policial, que também é um cidadão que estava trabalhando e morreu em serviço? Tem uma leitura de pesquisas de opinião que mostra que a pauta da segurança pública é estratégica para os governantes. Isso já existe de fato, não só para a imagem dos prefeitos que são candidatos à reeleição, mas também daqueles que ocupam os cargos nos governos estaduais. Segurança pública é uma questão no Brasil hoje e é uma preocupação das pessoas que comandam as forças de segurança com essa questão. Agora, Elisa, a gente, para quem não é de São Paulo, especialmente, poder entender o que é essa coisa que a gente chama de Operação Escudo. Basicamente, você tem ações pontuais da polícia, ou até mesmo policiais à paisana, que são mortos durante algum tipo de ação criminosa. A Polícia Militar de São Paulo vai, então, no mesmo momento que aquela morte é registrada, com um efetivo de policiais de forma ostensiva e ocupa aquela região. Entra naquela comunidade, procura os bandidos e provoca um efeito de abafar, né? Um efeito de chegar nessa região e pressionar a comunidade local para tentar resgatar ou encontrar esses bandidos. Pois bem, o que os especialistas com quem eu conversei me apontam como preocupação em relação à Operação Escudo? E aí eu estou falando, para dar nome a eles aqui, do Rafael Alcadipani, que é professor da FGV, especialista em segurança pública, e do Coronel José Vicente. Eles dizem o seguinte: é preciso que haja inteligência e estratégia nessa reação da Polícia Militar. Inclusive, o órgão da PM, que é o responsável por poder investigar a morte de policiais, é a Corregedoria. Ela tem essa função. Então, ela poderia ser envolvida nesse processo, criar um programa, uma estratégia ali de resposta que tivesse levando em consideração os dados da inteligência da polícia para programar uma reação que não que ela não fosse proporcional, desproporcional, mas que ela fosse mais efetiva. Porque se a gente olhar o resultado, 6 mortos, isso não significa, do ponto de vista prático, nada em relação à efetividade da operação. Ela pode ter sido uma operação bem sucedida com a prisão de criminosos, suspeitos, bandidos, mas ela pode ter sido uma operação mal sucedida, com pessoas mortas que não têm nenhuma relação com aqueles casos investigados. O fato é, o objetivo número 1 da Polícia Militar não é matar o bandido, é prender o bandido. Então, a operação vai ter sucesso quando os bandidos forem presos, os crimes, o assassinato dos policiais for de fato esclarecido e mais, nenhum policial sair de vítima ou for baleado ou ficar ferido depois de uma incursão como essas, Elisa. Pois é, as imagens são impressionantes, né? Vocês estavam acompanhando ali de tudo que aconteceu nos últimos dias. Pedro, muito obrigada por trazer para a gente o seu olhar e a sua análise.